Olá, bem-vindas em mais um episódio de Juntas pelas Cores. E hoje nós estamos num formato meio diferente, que a entrevistadora vai ser entrevistada, que é a Marlene. E nós estamos aqui com ela e ela vai explicar um pouco desse projeto que o Senhor colocou no coração dela. Então, nada mais justo do que nós sabermos a história e a trajetória dela até o Senhor colocar esse projeto no coração dela. Fala pra nós, Marlene, como foi isso? Meu Deus, Virgínia, lembrar desse processo tão longo, né? De uma história, porque hoje eu já estou com meus 46 anos, falta o quê? 8 dias para fazer 47, então tô chegando à maioridade, né? Os diamantes, já tô indo sendo uma idosa praticamente, mas eu me sinto uma garota lá dos meus 15 anos, mas com toda uma maturidade. Olha, peguei pesado agora, uma garota de 15 anos. Mas com toda essência, né? Mas com toda a maturidade que hoje o Senhor me deu, né? Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho. E toda a história tem todo um porquê do que está acontecendo hoje, o Juntas pelas Cores. E eu vou te agradecer por estar aqui, né, me entrevistando. Você conhece um pouco da minha história e eu sou grata ao Senhor pela sua vida. E hoje compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida é muito importante, né? Porque eu conheci Jesus. Primeiramente eu quero falar um pouquinho assim da minha família, dos meus pais, né? Eu sou a 15ª filha. Meu Deus, muitos irmãos, hein? É bem como se diz, bem diferenciada, eu falo, minha família. Do mesmo pai, da mesma mãe. Há 56 anos meus pais ficaram casados, né? Até o dia que o Senhor o colheu. E assim, colheu. É, isso mesmo, né? É, isso mesmo. E quando eu quero iniciar do momento em que eu aceitei, que eu conheci a palavra, aos meus 6 anos. Glória a Deus. Quando, muito nova, hein? Na verdade, eu ganhei, né? Simplesmente eu ganhei uma Bíblia. Foi em Perobas, né? Ali, Perobas, pertinho de Linhares, na primeira igreja batista de Linhares. E uma amiga de escola me convidou para estar em um pequeno momento com as crianças no sábado pela manhã. E ela me falou que teria cachorro quente, quem não gosta, né? E eu fui pelo cachorro quente. Chegando lá, eles me deram uma Bíblia. Você foi pela comida da terra e foi fisgada pela comida do céu. Com certeza. E lá eles me deram uma Bíblia e me pediram para decorar Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Uau. E eu fiquei uns dias e decorei. Eu estava aprendendo a ler ainda. E nesse processo aí, eu fui indo para a igreja por causa do cachorro-quente, mas eu estava achando que era o cachorro-quente, mas hoje eu entendo que era o Senhor que estava já transformando ali. E quando foi aos 9 anos de idade, meu pai foi para a Bahia, né? Ele recebeu uma herança e foi para a Bahia. E estando lá na Bahia, não era a realidade nossa aqui em Linhares, era totalmente diferente daquele lugar. Era pequeno, era um povoado bem pequenininho, que pessoas tão especiais naquele lugar. Que Deus me levou para aquele lugar, eu falo assim que foi um presente do Senhor, porque é um lugar onde eu aprendi o que é amar o próximo de verdade. É saber o que é passar por um tempo de desafiador e você entender que, porque os seus pais ensinavam que Deus ele faz parte da nossa família, Deus era o nosso mantenedor, Deus era que provia aquilo tudo pra gente. Então, ir para lá foi me ensinar que realmente existe um Deus. Então você pôde provar ali o poder de Deus na prática, né? Na prática. A providência, né, do Criador. Exatamente isso. E aqui, voltar só um pouquinho, porque às vezes a gente acaba esquecendo. E aqui, quando eu tinha meus 6 anos, a gente passava muito o programazinho da Xuxa. A Xuxa falava que, não quero dar ênfase para ela, né? Mas alguma coisa que ela falou ficou na minha mente, assim, que ela falava assim, você vai ser o que você quiser, você consegue. E isso ficava muito fortemente dentro de mim. E minha mãe costumava dizer, assim, que
não era bom eu pensar daquela forma, que muitas das vezes a gente não tinha condições financeiras, e até porque eu era preta, e o preto não conseguiria tudo na vida. Preto e pobre não vence. Mas ela não sabia o que ela estava falando ali. Eu entendi totalmente depois o que ela estava falando para mim, para que eu não pudesse sofrer, né? E indo para a Bahia, lá eu tinha o quê? A quarta série. E lá não tinha quinta, e eu fui fazer quarta série, e ajudava na sala de aula. E foi passando com os 12 anos, realmente eu tive um encontro com Deus. Meus irmãos foram obedientes ao Senhor e foram à Bahia levar Jesus para nós. E lá nós aceitamos, todo mundo aceitou Jesus ao mesmo tempo, num culto que eles fizeram. Só que só ficou eu, de toda a família, ficou eu. Como cristão, não, que aceitou Jesus, que permaneceu no evangelho naquele dia. Ninguém quis mais. E os meus irmãos que foram lá levar Jesus pra gente. E aos 15 anos nós voltamos para Linhares. E o mais lindo que quando eu tinha 15 anos, numa tarde da bênção, eu fui à Assembleia de Deus, numa tarde da bênção, o Senhor usou uma profeta e ela falou que ia me levar para Linhares e que meu nome seria soprado nesse lugar. Não seria soprado somente em Linhares, mas seria soprado nacionalmente. Ainda não aconteceu, mas eu creio que vai acontecer. Se for para edificar vidas, eu creio que vai acontecer. Se é promessa de Deus, vai acontecer. No tempo dele, no momento dele, eu creio. E assim como Davi, né? Foi ungido naquele dia, mas muito tempo depois que ele veio a reinar. E nós temos, né, todos esses exemplos da Bíblia. E você é uma improvável, né? Totalmente improvável. E um dos pontos que eu quero trazer aqui para vocês foi quando nós voltamos para Linhares. Quando nós voltamos para Linhares, eu voltei a estudar. Eu quero dizer para vocês que acham que porque tá com 15, 16 anos não pode mais voltar para a escola, eu quero dizer para você que você precisa voltar a estudar. Precisa buscar aquilo que você sonha, porque os sonhos, eles acontecem. E nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Eu sou prova viva do Senhor que os sonhos acontecem. E quando nós voltamos para Linhares, eu fui simplesmente buscar emprego, né? Viver de uma forma com as condições que nós tínhamos ali. E eu fui buscar um emprego em um restaurante, fui descascar batata em um restaurante. E depois eu fui cozinheira nesse restaurante, mas eu não deixava de estudar. Enfim, cheguei à maioridade, né? Consegui um emprego numa empresa e fui ser gestora de uma empresa. Depois olha a mudança de cenário. Toda a mudança de cenário, totalmente. E aí o Senhor me apresentou também o Ivan, quando eu fui para a IEB. E ali casamos, eu tinha 25 anos. E nessa trajetória, quando eu fiz os 25 anos que eu casei, eu comecei uma faculdade, iniciei na Faceli, né? Fui a primeira turma da Faceli e fiz ali administração. E nesse período da faculdade eu estava assim, uau, tá tudo acontecendo. E quando o que ocorreu ali, um pequeno seminário aconteceu e uma das professoras falaram comigo que eu não sabia falar. Olha o inimigo agindo aí. Por quê? Deus sabia. O inimigo sabia que Deus tinha algo na minha vida na comunicação. Do meu jeitinho que eu sou, do meu jeitinho, mas o Senhor iria me usar na comunicação. E tem uma máxima que eles falam, né? Que sua dificuldade, o seu empecilho, o seu trauma está ligado com o seu propósito, né? Totalmente com propósito. E ali eu ouvi da professora que eu não poderia nem estar. É tanto que isso mexe um pouquinho comigo hoje. Às vezes, quando eu lembro que eu não poderia estar ali apresentando aquele seminário porque eu não sabia falar, que o meu português não era suficiente para eu estar ali falando em um seminário. E que ela ia tirar um pouco da nota que eu tinha. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque naquele momento ali, as minhas amigas falaram assim, mas ela fez o projeto. Nós estávamos junto com ela. E ela apresentou muito bem, ela conseguiu chamar a atenção do público. Ela, não dá para dar a mesma nota para vocês. O inimigo usou ela. Usou completamente, só que aí depois eu fiquei sabendo também que ela não gostava muito de preto, né?
Mas tá tudo bem, eu me entendi como mulher preta, eu me entendi como pessoa e hoje estou aqui comunicando com vocês algo muito importante da minha vida. E eu quero dizer para você, mulher, não desista daquilo que você tem, daquilo que Deus tem para sua vida. E quando aconteceu isso, Virgínia, eu simplesmente paralisei totalmente. Eu não consegui mais falar em público. Travou na comunicação. Travei na comunicação totalmente. E aí, em 2014, que eu comecei a trazer um pouco daquilo que Deus tinha para minha vida. Você travou e olha só onde nós estamos hoje. Existe uma máxima que fala, né? Que o seu bloqueio está ligado com o seu propósito e aqui estamos. Amém. E eu glorifico muito ao Senhor. E uma das coisas que o Senhor trouxe de transformação da minha vida, dentro desse processo, foi entender quem eu era, entender a minha cor, me amar do jeito que eu era, com meu cabelinho cacheadinho, com a tonalidade de pele diferente, assim. Porque quantas vezes eu ouvi que o preto não tinha vez na vida. E ali Deus ele foi moldando e mudando e me transformando também de dentro para fora, porque eu usava, né, trazendo agora aqui um pouquinho, passei por todo esse processo usando preto, branco e cinza. Gente, eu falo isso dando sem cores. Sem cores, eu falo isso. É muito triste saber que uma pessoa não usava cores na sua vida por achar que a sua cor não poderia ter um rosa, ter um verde, né? E Deus ele foi transformando isso de dentro para fora na minha vida. E fui entendendo aquilo que Deus tinha para minha vida. Quando a gente fala assim, parece que foi tudo tão fácil, né? Mas você conhece que não é tão fácil assim. Não foi tão fácil assim, mas Deus ele foi fazendo algo tão profundo e fui me entendendo como pessoa, que quando eu fui para ser gestora de empresa, depois que eu saí em 2013 com a perda da minha mãe, e aí eu fui ser empreendedora. Depois de ser empreendedora, eu entendi as dores da empreendedora. Foi aí que começou o Juntas pelas Cores. Que lindo, que linda trajetória. Muito linda mesmo. Agora sim, me explica assim, como essa questão das cores entrou na sua vida, como a cor em si teve a ver com a cor de pele, como Juntas pelas Cores, por quê? Porque eu comecei a entender que as cores faziam transformação na vida das pessoas. Eu comecei, assim como Deus transformou a minha vida trazendo as cores, assim você poderia trazer as cores como transformação de vida. E aí eu fui pesquisar, fui estudar que as cores ela mudam o ambiente, que as cores ela comunica, que as cores tanto no mundo espiritual como no seu dia a dia ela tem uma comunicação. Igual hoje nós estamos aqui vestidos de branco, né? Com os detalhes também azul. O branco ele representa o Espírito Santo. E esse representado do Espírito Santo para nós é muito profundo. Porque quando a mulher começa a entender que ela não pode mais, ela entende que ela não é, as vestes não é simplesmente ali qualquer coisa, não é o algodão só. As cores têm uma comunicação, as cores e suas vestes têm uma comunicação. Mas voltando aqui para o Juntas pelas Cores, e aí quando eu comecei a entender que dessas cores de transformação, e aí eu fui entender também o mundo do empreendedorismo, essa transformação que o empreendedorismo traz para nós, né? Que é tão desafiador, mas é tão desafiador e nós aprendemos a lidar com todos esses desafios. E ali eu percebendo que outras pessoas também passaram pelo mesmo processo que eu, e por que não juntar essas pessoas e fazer algo por elas? E aí nós iniciamos o Juntas pelas Cores, que na verdade era mulheres motivadas. Mulheres motivadas a vencer. E as cores, aí as cores entraram a partir desse momento que você teve a ciência de que as cores tinham um significado? A partir do momento que eu entendi que as cores tinham um significado tanto para o meu dia a dia, para a minha vida, quanto para o mundo espiritual, que elas comunicavam algo. Quando eu comecei a entender que as cores ela traziam uma comunicação no seu vestir,
Até dentro então, da sua casa. A cor é um símbolo, seria isso? As cores são símbolos? Porque papai criou as cores, ele criou o arco-íris. Tudo. Ele criou tabernáculos. E as cores vêm do tabernáculos, as cores vêm do arco-íris. E quando nós entendemos que a aliança do Senhor conosco vem através, né? Foi ali, Verdade. através do arco-íris, nós podemos entender que é uma aliança. Eu não sou simplesmente a Marlene sem Deus. Eu sou a Marlene com Deus e trazendo a essência dele, trazendo a identidade dele aonde eu piso, aonde eu passo e aonde eu me comunico. Uau. Eu preciso transformar o ambiente onde eu estou. Né? Eu e você somos mulheres que precisamos transformar esse ambiente. Nós precisamos mudar a atmosfera do ambiente. Então, quando eu entendi que as cores faziam isso, quando nós começamos a empreender, nós iniciamos o empreendimento. Quando eu finalizei o empreendimento, né, que eu entendi que não era mais o momento de continuar, que começamos com outras empreendedoras trazendo o propósito de Deus para dentro do seu empreendimento, e aí eu fui entendendo que as cores também poderiam transformar. E aí eu passei a trabalhar também dentro das lojas. Foi algo muito assim, se eu for compartilhar aqui com vocês como que foi essa jornada, são muitos detalhes. Mas quando eu comecei a trabalhar dentro das lojas, trazendo essa harmonização das cores para dentro das lojas, depois eu entendi que também para o nosso vestir há uma harmonização das cores. E aí isso tudo fez muito sentido na minha vida. E hoje tá assim, existe uma crescente de consciência de que as cores, né, ornam com a cor de pele, tom de cabelo. Sim. Tem essa questão da colorimetria, né? Isso. Tem uma crescente disso Tem, aí. porque antes quando eu comecei a ver sobre cores, ainda eu não sabia que existia uma profissão sobre isso. Não sabia, porque... Então foi o Senhor que te revelou. Na verdade, no meu secreto com Deus, ele foi me revelando algo que já ia acontecer depois, mais pra frente, no Brasil. Porque foi acontecendo, mas eu não tinha esse acesso a essas informações. Então foi algo que Deus me trouxe mesmo através da natureza, porque as cores estão na natureza. Eu falo assim que se Deus deu os vestes para Eva e Adão, e eles precisaram se preocupar em se vestir, por que nós não podemos se preocupar naquilo que nós vestimos? Então, quando você é um consultor, quando você é um empreendedor da moda, você precisa se preocupar que a pessoa entrou dentro do seu ambiente ali, do seu empreendimento, não simplesmente para comprar uma roupa, mas ele entrou ali para comprar uma experiência contigo. Então, você precisa passar isso para o seu cliente. E quando eu entendi tudo isso, foi aí que nasceu Juntas pelas Cores. E aí Deus continua fazendo através do Juntas pelas Cores. E é por isso que nós estamos aqui nesse bate-papo. Olha para onde foi tudo isso. Que bacana. E eu achei muito interessante que você trouxe outras mulheres, outras experiências e vai continuar trazendo essas experiências e essas mulheres para vir trazer as histórias, né? E mostrar como Deus impacta as nossas vidas, né? Porque nós somos cristãs e é muito importante pontuar isso, como Deus impacta nossas vidas. E através da vida da Marlene, ela vai mostrar para nós em todos os demais episódios como as cores, né, como o propósito de Deus age. E vocês têm que continuar acompanhando, viu? Porque, assim, é maravilhoso e é uma honra estar aqui contigo, Marlene, e estar podendo participar desse trajeto, desse processo que o Senhor fez, que é tão lindo e é colorido, né? Amém. É maravilhoso e eu só tenho a agradecer pela sua vida. Amém. E agradecer por essa oportunidade. Eu também tô aprendendo, gente, essa questão das cores. E é muito maravilhoso. Ela também tem um projeto chamado Closet das Dorcas, que ensina mulheres a se vestirem, a se posicionarem, né, no mundo, independente da sua profissão, quer seja, né, gestora do lar, né? Quer seja empreendedora, quer seja professora, independente da sua profissão, ela ensina, né? E eu creio que nos próximos episódios ela vai estar passando um pouco para nós, né? Dessa outra experiência aí. Temos algum minuto? Tem? 9? Então vamos lá. Quando você falou aí do close, vou voltar aqui, tá, Gustavo? Não, sim. Tá. Não, você pode começar já.
Tá. Você falou aí do closet das Dorcas, né? Eu falo que o closet das Dorcas foi um dos presentes que o pai me entregou e tem sido muito abençoador, né? Viver essa história, ver tudo isso que está acontecendo, vendo mulheres transformadas por Deus através das vestes, vestir com modéstias. E aí, essa vestimenta que nos reflete tanto, essa intencionalidade no vestir, né? Hoje eu tô aqui vestida de intencionalidade. Eu trouxe uma... Ó, leia, Virgínia. Vão e façam discípulos. Mateus 28, 19 e 20. É intencional. O mapa mundial, né? Então, é intencional, tá, mulheres? Foi intencional e nós precisamos ter intencionalidade naquilo que nós estamos vestindo, perguntar realmente pro Pai o que eu quero sair daquele lugar, o que eu quero comunicar. E isso faz toda a diferença. E tem uma novidade aí que tá chegando, nem compartilhei ainda com você. Então me conta que eu já quero saber. Pensando, já tem Juntas pelas Cores, Closet das Dorcas, e o Senhor me entregou mais outro projeto. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse monte de projeto assim? Mas eu tava perguntando para o Senhor como que poderia comunicar para essas adolescentes, essas meninas de essas pequeninas, essa nova geração até os 15 anos aí, como que seria? E eu estava num retiro agora de juniores ministrando e perguntando para o Senhor, na hora que eu estava ministrando, falei, não, elas não podem ser Closet das Dorcas, elas não podem ser Juntas pelas Cores, o que o Senhor vai falar? Aí fiquei com isso e orando, Senhor, o que o Senhor quer me dizer? E você sabe que aconteceu uma perda, né, de um bebê, e eu perdi uma das trompas. E aí Sinto muito. E aí uma amiga que estava aqui em casa, a Viviane Santos, uma joia rara do Senhor, quando nós duas estávamos aqui nesse espaço orando, o Senhor falou com ela que a perda do bebê e a perda da trompa foi um propósito do Senhor para que eu pudesse gerar nessa geração dos 9 aos 15, essa geração que está nascendo aí. Então não foi simplesmente uma perda de uma trompa, nem uma perda do bebê, mas gerações que estão futuras que eu posso gerar, trazendo edificação para a vida delas. Que o Senhor é especialista em transformar perdas em bênçãos, né? E aí essa neném que eu perdi, eu coloquei o nome dela Mel, e esse projeto se chamará Mel. Meu Deus! Chamará Mel, né? Será o espaço da Mel, o espaço das Mel. E aqui Deus vai fazer transformação na vida de muitas meninas, muitas garotas, eu creio assim. Nós precisamos ensinar as nossas meninas, cuidar do corpo delas, saber que elas são amadas, saber que elas são a imagem do Senhor, saber que esse corpo aqui é santo, que a santidade precisa reinar nas nossas vidas. Uau. E que essas meninas precisam aprender isso desde cedo. Até o que você veste, né? Até o que você veste para trazer uma santidade para a sua vida, uma comunicação, que muitas das vezes nós vestimos porque nós achamos que simplesmente é uma roupa que eu vou na loja e eu compro e tá tudo bem, eu posso ir para a igreja de qualquer maneira. Não tá tudo bem. Você é santa, você é filha amada do Pai. O Senhor te fez uma mulher transformada, o Senhor te fez uma menina transformada. E você precisa também pensar no que você está vestindo. Uau, então eu vejo que o Senhor te trouxe essas inspirações para impactar intergeracionalmente, né, entre as gerações, desde as mais novas até as mais, né, com a idade Nossa, diamante. Para vestir com intencionalidade, modéstia, com cor, com intencionalidade, sim, né? Saber o que você tá querendo passar e viver assim. E o Senhor realmente nos traz essa mensagem sempre, de sermos intencionais em tudo. Tem uma passagem que fala, tudo que vocês forem fazer, façam, né, com o intuito de servir ao Senhor, de agradar ao Senhor. No comer, no pensar, no falar, sim, no vestir. Então, agora eu tô entendendo a dimensão do que o Senhor te trouxe. Surreal. E não é fácil não, tá, Virgínia, não é fácil. Eu e Deus sabemos, e minha família, o meu esposo, o meu filho. Eu falei de várias coisas aqui, não falei do meu esposo, né? Nem do meu filho. Eu tenho um filho de 16 anos, Luiz Eduardo,
que é um presente de Deus na minha vida, que está no momento também de se transformar em Deus. Meu esposo também, que é incrível, né? E também está aí abençoando a minha vida, né? Para que eu possa viver aquilo. Eu falo que é a mulher águia, que o Senhor possa está trazendo aí para minha vida tudo aquilo que Ele tem para realizar. E um versículo que eu gostaria de deixar aqui para as mulheres e até mesmo para os homens que vai assistir esse podcast é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai a Ele enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6, eu aprendi aos 6 anos de idade e até hoje Ele faz esse mover na minha vida, e eu acredito que é o tempo de você buscar o Senhor, é o tempo de você entender que você é filho amado do Senhor, que o Senhor... Você é escolhido do Senhor desde o ventre da sua mãe, o Senhor te conhece no profundo e Ele está te chamando para que você possa viver com Ele. Ele está te chamando para que você possa viver os propósitos dEle na sua vida. E eu declaro toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Não tem mais nada do que eu possa falar além de juntas pelas cores. Então é isso. Aqui esse episódio incrível, né? Com a fundadora desse projeto que eu pude entrevistar. E fiquem ligados nos próximos que vão ser impactantes também. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar algo ao seu coração e vai agregar a sua vida. Muito obrigada.